Olá pessoal, eu sou o professor Jadielson Oliveira, estarei gravando mais uma videoaula de matemática sobre expressões algébricas em sequências numéricas, ok? Então vamos começar. Expressões algébricas em sequências numéricas. Primeiro, o que é uma sequência? Uma sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Como assim? Olha, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim esses três pontinhos significa infinito. Ou seja, esses são os números naturais que a gente aprende desde o primeiro ano. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim infinitamente. Veja só, outra sequência, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, os três pontinhos que diz que são infinitos. Essa é a sequência dos números primos positivos. O que é um número primo? Um número que possui exatamente dois divisores, um ou ele mesmo. 1, 3, 5, 7, 9, infinito. Esse aqui é a sequência dos números ímpares, ok? Classificação das sequências numéricas. Podemos classificar as sequências numéricas em infinitas, sem fim, e finitas, quando eu tenho o primeiro ao último termo, ok? Sequência infinita. Uma sequência infinita é representada da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, até a N, três pontinhos no final, que diz que ela não tem fim, ela é infinita. Exemplos. Sequência dos números pares positivos: 2, 4, 6, 8, 10, aí vem 12, 14, 16, até infinitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha gente, isso aqui são os números naturais, eles são infinitos. Olha os três pontinhos no final, ok? As sequências infinitas são representadas com a reticência no final. Os elementos são indicados pela letra A. Então, o elemento A1 equivale ao primeiro termo, o A2 ao segundo. Por exemplo, se eu pegar a sequência de números pares, A1 é 2, A2 é 4, A3 é 6, porque o A e a letrinha embaixo equivale à sequência dos números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ok? Sequência finita. Uma sequência finita é representada da seguinte forma: A1, A2, A3, A4. Perceba que vai ter vários números, mas você vai ter o último termo. Ele não vai terminar com três pontinhos. Ela tem fim. Exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa daqui é a sequência dos algarismos do sistema decimal de numeração. Nas sequências finitas, podemos indicar o elemento AN da sequência, pois se trata de uma sequência finita e sabemos exatamente a quantidade de elementos da sequência. Na sequência acima, N é igual a 10, portanto, AN é a 10 que é igual a 9. O que é que ele quer dizer com isso? Eu tenho a quantidade exata de números e eu sei quem é meu último número. Então, eu sei aqui nessa sequência que eu tenho 10 números nela. E meu último é 9. Então, o meu AN, como eu tenho 10 números, é A10. O meu A10 é igual a 9. Ok? Então, olhando para a sequência acima, o que é que eu tenho? Olha, A1 é 0, que é o primeiro. A2 é 1, que é o segundo. A3 é 2. A4 é 3. A5 é 4. A6 é 5. A7 é 6. A8 é 7. A9 é 8 e A10 é 9. Perceba que esse A e esse númerozinho quer dizer a posição do número. A1 quer dizer que é o primeiro número. Se você olhar para a sequência, fica fácil de ver que é 0. Do mesmo jeito, A10 é o último número. E se você olhar, o último número é 9. Ok? Sequências recursivas. Uma sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores. Como assim? Por exemplo, na sequência 5, 9, 13, 17, eu sei como achar o próximo termo. Sempre somando 4 para obter o próximo termo. Então, eu preciso do 17 para poder somar 4. Dessa maneira, olha, do 5 eu somei 4, achei 9. Do 9 eu somei 4, achei 13. Do 13 eu somei 4, achei 17. Então, fica fácil de ver que o próximo seria 21. Eu só precisaria somar 4 ao 17. Esses três pontinhos, que chamamos de reticências, que aparecem no final da sequência, são para indicar que a sequência apresenta infinitos termos. Ou seja, se eu for somando 4, 4, 4 toda vez, eu ia achar infinitos números. Ok? Sequências não recursivas. As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Como assim?
Por exemplo, na sequência 7, 14, 21, 28, não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Observando atentamente, essa sequência é formada pelos múltiplos de 7. Veja só, você poderia dizer o seguinte, mas eu não estou somando de 7 em 7, eu precisaria saber do 28 para somar 7 para dar 35, que era o próximo. Mas eu não preciso saber o último termo. Eu só preciso ver isso aqui, ó, eles são múltiplos de 7. Olha. 1 vezes 7 é 7. O primeiro termo. 2 vezes 7 é 14. É o segundo. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Eu não preciso saber que o 28 foi o último, porque eu sei que o próximo vai ser 5 vezes 7. Eu não dependo do último termo. Então ela é chamada de não recursiva, porque ela não depende. Já no caso da sequência 2, 3, 5, 7 e 11, olhando atentamente, percebe que ela é formada pelos números primos. Então eu não preciso do 11, eu sei que é o número primo. Qual é o próximo número primo que eu tenho? Que só divide por 1 ou por ele mesmo? É o 13. Depois, 17. E assim, continuando. Ok? Sequências determinadas por expressões algébricas. Veja só. Determine os 5 primeiros termos da sequência 3n mais 2. Minha gente, esse n são números naturais. Ou seja, eu começo com 0 e vou até o que ele pedir. No caso, ele pediu os 5 primeiros termos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, veja só. Eu tenho um n e eu tenho 3n mais 2 na frente. O n é os números naturais. Ele quer os 5 primeiros. Então, eu botei aí, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Quando o meu n for 0, eu faço o quê? 3 vezes 0 mais 2. Quanto é 3 vezes 0? 0. Mais 2, 2. Então, quando o meu n for 0, eu tenho 2. Meu primeiro termo da sequência vai ser 2. Quando o meu n for 1, 3 vezes 1 é 3. Mais 2, 5. Então, meu segundo termo da sequência é 5. Quando o meu n for 2, 3 vezes 2 é 6. Mais 2, 8. O meu terceiro termo é 8. Quando o meu n for 3, 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Quando o meu n for 4, 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Então, quem são os 5 primeiros termos da sequência? 2, 5, 8, 11 e 14. Perceba que eu botei os números naturais, viu? Comecei do 0. Ah, professor, poderia começar do 1? Poderia. Aí você colocaria 1, 2, 3, 4 e 5 e tiraria o 0. Vai da sua escolha, ok? Ele só queria os 5 primeiros termos, por isso que eu botei esses 5. Se fosse mais, eu botaria mais números, ok? Perceba que eu pego o valor de n e substituo, viu? No outro. E faço primeiro a multiplicação. Exemplos. Segundo, determina os 5 primeiros termos da sequência 5n menos 1. Do mesmo jeito, minha gente. Eu vou começar do 0. Você poderia começar do 1, ok? 5 vezes 0, 0. Menos 1 fica menos 1. Agora, 5 vezes 1. 5 menos 1, 4. 5 vezes 2, 10. Menos 1, 9. 5 vezes 3, 15. Menos 1, 14. 5 vezes 4, 20. 20 menos 1, 19. Então, quem são os primeiros 5 termos da sequência? Menos 1, 4, 9, 14 e 19. Perceba que eu coloquei na ordem, viu? Do 0 ao 4. Poderia ter sido do 1 ao 5. Fica a sua escolha. Eu comecei do 0, não poderia ter começado do 1. Ele só que os 5 primeiros termos estão aqui. Lembrando que você pega esses valores e substitui em n. Exercício. Caso você queira tentar, você dá uma pausa no vídeo e depois você volta para ver a solução, ok? Completa as sequências a seguir. Padrão, some 5 ao termo anterior. Quem é que vai ser o próximo termo? Você percebe que está somando de 5 em 5, né? 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 5, o próximo termo que está na sequência seria o 19. Aqui, ele está subtraindo 3. 18 menos 3, 15. 15 menos 3, 12. 12 menos 3, o próximo número será 12 menos 3, que seria 9. Ok? 2. Diga se as sequências abaixo são recursivas ou não recursivas. Então, eu tenho a sequência A, B, C e D. Então, vamos lá. Olha. A primeira sequência ela é recursiva, a letra A. Perceba que para saber o próximo elemento, eu tenho que pegar o primeiro e somar 3. Olha. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Para saber o próximo, eu tenho que pegar o 11 e somar 3. Então, eu preciso do termo anterior. Então, ela é recursiva. Ok? A segunda, a letra B, não é recursiva. Por quê? Eu consigo saber quem é o próximo termo, mesmo sem saber o anterior. Perceba que aí são os múltiplos de 5. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. O próximo, mesmo que eu não soubesse do 20, eu só precisaria fazer 5 vezes 5, 25. Então, ela não é recursiva.
A letra C ela é recursiva, perceba que eu estou diminuindo de 6 em 6. 25 menos 6, 19, 19 menos 6, 13, 13 menos 6, 7. Para saber o próximo, eu teria que pegar o 7 e diminuir 6. Ela depende do termo anterior. A letra D não é. Você pode dizer, mas achar um pouco estranho. Veja só, 2, 4, 8, 16, 32. Eu saberia quem é o próximo? Precisaria saber de 32? Não. Perceba que 2 é 2 a primeira. 4 é 2 a segunda. 2 vezes 2, que dá 4. 8 é 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2. Multiplico 2 3 vezes, que dá 8. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplico 2 4 vezes. O 32 multiplico 2 5 vezes. Então, para achar o próximo termo, eu só precisaria multiplicar o 2 6 vezes. Então, ela não é recursiva. Ok? Determine os 5 primeiros termos da sequência 5n mais 1. Do mesmo modelo que eu fiz lá com vocês. Eu vou começar do 0, viu? Poderia começar do 1. Então, só preciso substituir. Onde tiver n, eu colocar os números, né, na ordem. 5 vezes 0, 0. Sobra quem? 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Perceba que eu fui multiplicando o resultado. E primeiro eu faço a multiplicação, ok? Então, quem são os 5 primeiros termos da sequência? 1, 6, 11, 16 e 21. Observando o padrão da imagem, quantos quadradinhos haverá na quinta figura? Perceba que aqui eu tenho 4 figuras. Se fosse ter a quinta figura, quantos quadradinhos teria que ter? Então você pode observar, tentem fazer e depois você olha a solução, ok? Retomando, solução. Perceba, eu já coloquei a resposta aqui. Se tivesse uma quinta figura, ela teria 25 quadradinhos. Por quê? Olha, a primeira tem 1, a segunda tem 4, a terceira tem 9, a quarta tem 16 e a próxima teria 25. Porque esses números aqui estão tendo uma sequência lógica. Qual é a sequência deles? Olha. Quem é 1? Para ter 1, 1 é 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. É a primeira figura. A segunda figura é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, que dá 4. Perceba que tem 4 quadradinhos. A terceira figura é 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que dá 9. Então pode contar, tem 9 quadradinhos. A quarta figura é 4 ao quadrado. Tem 16 quadradinhos. 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. Então nessa lógica, a próxima figura teria 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, ok? Minha gente, eu sei que é um pouco complicado, peço que você reveja o vídeo quantas vezes for necessário e tentem fazer no caderno e obter os resultados, ok? Tentem mais de uma vez, olhem o vídeo, preste atenção e bons estudos, viu?